Comissão da Verdade, professor Michal Gardenkrau, 7ª audiência pública, a luta dos trabalhadores demitidos por greves durante a ditadura militar. Em 26 de março de 2014, plenário Mário Scholz. Esclarecemos que todos os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos ao público. Está instalada a 7ª audiência pública da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São José dos Campos, no dia 26 de março de 2014. Nós já contamos aqui com a nossa assessoria dessa comissão, o Luiz Paulo Costa, o Ovídio e o Pedro Lobo, que sempre estão nos acompanhando nessa audiência, nas audiências da comissão. Fará o uso da palavra por 10 minutos o JB João Batista de Souza. Com a palavra. A todos um prazer conhecê-los. Eu fui preso no dia 1º de janeiro de 70. Passei pela tortura do doicode até o dia 23 de janeiro, dia 1º a 23. Fui fazer o tratamento hospitalar devido às quebraduras sofridas pelo que a gente chama de pau, pelo cacete que a gente levou lá. E aí, do 23º dia, eu saí e me encaminharam ao presídio. Fui ao presídio, ao DOPS primeiro, fazer o depoimento ao DOPS, e aí passei para o presídio de Tiradentes. Fui ouvido pela ditadura militar, do doicode, em 1970 também, no final quase do meio do ano, e eles começaram a me condenar a 7 anos e meio, depois passei por um outro processo, me condenaram a 12 anos. E aí eu fui para o requerimento, né? Chamamos de requerimento, fui ao Tiradentes, onde se concentraram todos os presos, chamados presos políticos. E aí eles acharam que eu não deveria ficar no Tiradentes por minha pena ser muito pesada. E queriam me transferir, então eu mobilizei a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa e a Anistia Internacional para que continuasse no Tiradentes. Aí eu fiquei no Tiradentes. E do Tiradentes eu fui transferido, devido a umas manifestações que a gente fazia lá, a favor dos presos políticos, me transferido para casa de detenção. Fui parar no Carandiru, junto com outros companheiros e com outras organizações, principalmente da LN. De lá que eu fui solto da casa de detenção de São Paulo. Tá certo, JB. Você ainda não foi anistiado, né, até hoje? São Paulo, por exemplo, São Paulo reconheceu pelo governador que nós estivemos presos em presídio paulista, né? E então todos que tiveram presos, que foram presos no estado de São Paulo, receberam uma anistia, uma pequena anistia, uma ajuda de custo. E quando eles deram 22 mil para cada preso, para cada vez que o companheiro passaram pelo presídio paulista.
E após isso não tive mais nada. Fui encaminhado daí fui encaminhado para a ditadura militar, a casa de detenção, que seria o presidido dos presos políticos, né? Um ala político no pavilhão 9 do Carandiru. Aí ficou lá até a transferência de presídio pela ditadura militar. Presidenta, todos nós, evidentemente, estamos sensibilizados com a presença, com esse esforço, inclusive do JB, que teve um AVC, como todo mundo sabe, certo? E tem dificuldade, né? Mas tem vamos dizer assim, a trajetória dele durante a ditadura, realmente, desses processos todos, eu acho que seria muito importante que a Comissão da Verdade, Michael Gantrankraut, da Câmara Municipal de São José dos Campos, solicitasse a cópia integral de todo o processo que ele sofreu, para fazer parte, certo, dos anais da comissão e, evidentemente, ser referenciado no relatório que vai ser apresentado à Comissão Nacional da Verdade. São documentos importantes, né? Todo o processo das prisões dele, certo? Tudo que tenha, certo? De anotação dele, junto ao Arquivo Público do Estado, junto também do SNIS, fatalmente, ele tem muita coisa também, mas principalmente todo esse processo, certo, que foi movido contra ele, né? Desde a prisão, certo, até a condenação dele, né? O julgamento, a condenação, o tempo de prisão que ele ficou, isso tudo é muito importante, esse registro, certo? Então, eu solicito que a presidência tome essas providências para que a Comissão da Verdade tenha toda essa documentação para fazer parte dos seus anais. Será encaminhado e solicitado, nosso secretário já está aqui. Então, muito obrigado, JB, pelo seu depoimento a essa comissão. A cidade de São José dos Campos reconhece a Câmara Municipal e a Comissão da Verdade seu trabalho importante na luta contra a ditadura. Muito obrigada. Muito obrigado. Convidamos Ari Russo, que foi dirigente sindical aqui em São José dos Campos, para que faça o depoimento, seu depoimento. Você pode fazer aqui ou lá? Pode fazer aqui. Depois você vê todas as lideranças aqui para a gente registrar quem está aqui, tá? Com a palavra, Ari Russo. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, um prazer imenso em rever grandes companheiros de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Uma boa parte eu tive o prazer de ver hoje de manhã, num belíssimo ato de hoje cedo, e alguns outros queridos amigos, Bosquinho, família Santos, enfim. Até hoje, é muito difícil falar, principalmente do meu primeiro momento na luta contra a ditadura militar, que foi na minha cidade natal, em Belo Horizonte, em 1968, quando eu era, então, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Comercial Renascença, que era o colégio que eu estudava, e nós criamos a União dos Grêmios Estudantis do Estado de Minas Gerais. E em outubro de 68, nós fizemos uma grande manifestação de estudantes e populares na Avenida Afonso Pena, a principal avenida da capital mineira, e nesse dia a repressão foi muito forte, e eu e vários companheiros, praticamente todas as lideranças do movimento, nós fomos presos. Num primeiro momento, nos levaram para a delegacia da Lagoinha, e depois nos levaram para a delegacia da Santa Teresa, aonde funcionava
por informações da época, o aparelho de repressão em Belo Horizonte. Eu fiquei 12 dias preso, mais de 30 horas em Pau de Arara. Eu tenho praticamente 50% de perda de audição no ouvido direito, mais 60% no ouvido esquerdo. Perdi todos os dentes, praticamente todos. E depois de 12 dias, eu saí praticamente morto, fiquei 45 dias no hospital. E eu só saí de lá, eu estava até comentando com os companheiros agora no almoço, por ironia do destino, um primo do meu falecido pai era subinspetor do DOPS, Dalmir Russo. E ele estava na UBAN, estava na Operação Bandeirantes em São Paulo, e meu pai desesperado, e quando ele retornou a Belo Horizonte, exatamente no dia que estava completando o 12º dia preso, ele foi na nossa casa, na casa do meu pai, para saber o que tinha acontecido. Então, meu pai falou para ele, olha, estou desesperado, o Ari está preso, viram ele ser preso. E ele, obviamente, ele sabia onde eu estava, né? E ele foi preso, ele foi até lá. Eu me lembro bem que eles tinham me trazido para a cela, sei lá, 1, 2 horas antes, mas eu estava lúcido. E quando eu ouvi o meu nome na porta da cela, o que me veio à cabeça é que eu passaria de novo por aquela sessão de tortura. E nessa hora, eu pedi para morrer, porque eu tinha certeza que não aguentaria mais e que eu morreria. Mas me colocaram numa maca, me levaram para uma sala, e eu estava enxergando muito pouco do olho esquerdo, o olho direito estava completamente fechado, e eu vi que era o Dalmir, e eu lembro que ele colocou o rosto bem próximo do meu, e disse a seguinte frase: seu comunistazinha de merda, você vai sair daqui porque eu gosto muito do seu pai. E dali eu saí direto para a Santa Casa de Belo Horizonte, passei 45 dias na Santa Casa, tinha algumas costelas quebradas, e tive que sair de Belo Horizonte. Fiquei um tempo em Vespasiano, 6 meses, na casa de um tio. Depois eu fui para Espera Feliz, que é a divisa de Minas com o Espírito Santo, onde morava meu avô, pai da minha mãe. Fiquei quase 1 ano. E quando foi em 1975, eu saí de Belo Horizonte porque eu não conseguia emprego em Belo Horizonte. E eu vim para essa terra querida, São José dos Campos. Chegando aqui, eu fiz alguns testes em algumas empresas, obviamente com uma carteira de trabalho zerada. Eu me lembro que eu fiz um teste na Embraer, na General Motors, na antiga Band, e na Ericsson. E eu fui chamado para trabalhar na Embraer e na Ericsson. E nem sei porquê, eu optei pela Ericsson e entrei na Ericsson em 1975. Fevereiro, eu cheguei em janeiro, em fevereiro eu entrei na Ericsson. E ali dentro da Ericsson, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, praticamente isolado, de sindicalizar os companheiros. Eu lembro que um dia, final de 75, início de 76, eu fui até os sindicatos metalúrgicos pegar ficha para sindicalizar.
e não quiseram me dar as fichas. Com muito custo, o ex-presidente do sindicato, na época, me arrumou algumas fichas, nós começamos a sindicalizar. Até por isso, quando chegou o episódio que nós derrubamos uma dinastia de 25 anos de peleguismo, a Erickson tinha o maior número de associados, de filiados do sindicato. Tem aqui vários companheiros que lembram bem disso, Oliveira, Gradella, Bosquinho, Santos. Quando 77, 78, vários companheiros isoladamente começaram, então, a fazer um trabalho, mesmo que isolado, de oposição sindical. E quando, em 1978, o ex-presidente do sindicato, num golpe para tentar recuperar a imagem, saiu candidato a prefeito de São José dos Campos. E tinham 6 candidatos na época, se não me falha a memória, não é isso, Oliveira? E ele ficou em 6º lugar, quase perdeu para branco e nulo. Quando foi em 79, ele mais uma vez tentou recuperar a imagem, quando eclodiram as greves no ABC. Ele chamou uma assembleia, e aí todas as pessoas que já militavam na oposição sindical, separadamente, não se conheciam, aproveitaram este momento, e nós fizemos uma grande assembleia. Eu quero aqui render uma homenagem ao companheiro Miranda. Essa assembleia foi no Sindicato dos Têxteis, que tinha um salão grande, porque o nosso sindicato não tinha salão. No lugar do salão era uma farmácia, era um salão de cabeleireiro, era aquelas coisas que a gente conhece tão bem. E nesta assembleia, vários companheiros fizeram uso da palavra. Eu me lembro muito bem, não está aqui presente, pelo menos eu acho que não está, o companheiro Tambaú. Não sei se está aí. Está aí, não? Tambaú não está, né? Está em São Paulo. Faz muitos ele anos trabalha que eu não no vejo, mas judiciário. teve uma importância muito grande naquele momento. Companheiro Santos, companheiro Ernesto, Toninho, Robélio, tantos companheiros que tiveram uma importância grande, Zé Luiz, que a gente não se conhecia e começamos a conhecer ali. E aí fizemos um comando de greve, em 1979, e paralisamos praticamente todas as empresas de São José. O presidente fechou o sindicato, o companheiro Luiz Paulo lembra bem, que nos deu todo o apoio naquela época, ele e o Bosquinho, os dois eram vereadores, mais alguns vereadores da época, e paramos essa cidade por uma semana. Quando, no domingo à noite, nós fizemos uma assembleia, não tinha onde fazer assembleia. Eu me lembro que eu fui falar com o prefeito de então, Joaquim Bevilacqua, para nos ceder a... Como é que era o nome lá? Casa do Jovem. É isso, lá em Santana? E aí foi nos cedido a Casa do Jovem para fazer uma assembleia. A gente estava, me lembro bem, que a gente estava muito cansado, foi uma semana muito dura, de muita repressão, e nós fizemos a assembleia, se não falha a memória, foi um domingo à noite, e a greve foi encerrada naquele momento, e a grande vitória, a grande marca daquela greve, foi exatamente porque ali foi o pontapé inicial para que o sindicato dos metalúrgicos, na época, o mais importante do Vale do Paraíba, não é isso? Fosse definitivamente entregue aos seus donos, aos trabalhadores. Continuamos com a oposição sindical, agora mais um pouco organizada, fazendo reuniões, claro que clandestinas, mas a gente se conheceu na greve, estreitou, e continuamos a nos reunir até
as eleições de 81, fevereiro de 1981. Infelizmente, ou felizmente, não cabe aqui agora, mas claro que por questões políticas, ideológicas, a gente não conseguiu, naquele momento da montagem das chapas, fazer a unificação das oposições, mas foi naquele momento, no momento da eleição. Mas o fundamental foi que as duas chapas verdadeiramente de oposição ficaram em primeiro e segundo lugar. E as outras duas chapas que representavam o continuismo ficaram em último lugar. Mas a partir do momento da eleição, que a nossa chapa ganhou a eleição, nós sentamos, eu me lembro bem, sentamos com o companheiro Ernesto, e todo o grupo da chapa 4, todo o grupo da chapa 4, e a chapa 4, com todos os seus membros, sem titubear, emprestou o apoio à nossa chapa para o segundo turno das eleições. E foi de fundamental importância, porque foi uma lavada, né? Foi uma verdadeira lavada, mostrando claramente a direção que os trabalhadores metalúrgicos de São José, Jacareí, Caçapava e Santa Branca queriam seguir naquele momento. E a partir disso, nós já assumimos a campanha salarial, antes de assumir o sindicato. Abrimos o sindicato para os trabalhadores. No lugar da farmácia, nós fizemos, eu não sei se ainda é hoje, faz muito tempo que eu não vou no sindicato, hoje à noite, se Deus quiser, eu quero dar uma ida lá. Nós abrimos o sindicato, fizemos o salão de assembleias, ainda é? Mais amplo, graças a Deus. Nós fizemos o salão da assembleia, criamos a primeira escola do sindicato, e tivemos uma atuação sempre contando com a participação firme de todos os companheiros, porque a partir de abril de 81, a eleição foi esquecida e nós trabalhamos junto com todos os trabalhadores que estiveram na luta até então. Eu acho que foi um momento importante da história dos trabalhadores de São José dos Campos, porque, como foi dito na parte da manhã, nós tínhamos ainda na época muitas empresas de segurança nacional, e eu me lembro que na greve, aquela famosa greve de uma semana na Embraer de 1982, essa greve foi muito bem preparada dentro da fábrica, assim como da GM, da Ericsson, que nós chegamos, a fábrica estava completamente cercada pela aeronáutica, pela polícia militar, e eles não entenderam, porque nós não fizemos nenhum piquete. O pessoal entrou, bateu o cartão e voltou. Nós tínhamos vários companheiros dentro da fábrica, principalmente, estava aqui hoje de manhã, o Toninho, que ajudou e teve uma participação muito grande na organização interna. Vários outros companheiros, que a gente, com o tempo, né, já se vão 30 anos, a gente acaba nem lembrando, e até pela emoção você acaba esquecendo. Mas foi um momento importante, porque nós conseguimos dobrar de joelho aqueles que diziam que a Embraer não podia parar. E tantas outras lutas, assim, eu falo para vocês que eu estou com uma dificuldade muito grande. Estou fazendo um esforço muito grande para estar falando, porque são momentos que estão vivos na memória, mas de muita difícil lembrança, principalmente por tudo que nós passamos. Eu me lembro que eu tive a minha casa invadida 2 vezes pelas forças militares, deixando assim, uma delas, inclusive, deixando muito claro que foram ali, o Luiz Paulo, a gente estava numa reunião no sindicato,
quando me ligaram dizendo que tinham entrado em casa, o Luiz Paulo, não lembro se o Bosco, eu sei que, ou não, o Bergamo, você e o Bergamo me acompanharam até em casa. Tinha mais uma pessoa que eu não consigo lembrar, me acompanharam até em casa, e eu me lembro que quando eu entrei em casa, estava tudo revirado, e com uma marca assim, dizendo assim, olha, nós estivemos aqui, porque eu tinha um relógio que estava na gaveta do criado mudo, acho que criado mudo nem existe mais, né? Todo criado fala, né? Tiraram o relógio, colocaram em cima da geladeira, pegaram um terno que estava no guarda-roupa e colocaram em cima da mesa da sala, dando sinais claros, né? Nós estivemos aqui e vamos voltar, né? E voltaram realmente, numa reunião que nós fizemos, eu não lembro agora, uma reunião com trabalhadores, não sei se numa escola aqui, Estevão Ferri, o Luiz Paulo estava junto também, nós fizemos uma reunião com os trabalhadores desempregados de São José. E me lembro também, foi um fato muito marcante, que eu tomei um processo na Lei de Segurança Nacional, em 1982, os companheiros aqui vão lembrar bem, a GM fez uma demissão de 600 trabalhadores na terça-feira e convocou a fábrica, na quinta-feira convocou a fábrica para fazer uma hora extra no sábado. E nós fomos para a porta da fábrica, paramos os ônibus, pouquíssimos trabalhadores entraram naquele sábado de madrugada, nós explicamos o porquê, dizendo, olha, vocês vão entrar, vocês vão ser os próximos, porque na terça-feira foram 600 demitidos. E nós saímos dali, da porta da fábrica, era 6 e pouco da manhã, e paramos para tomar café numa padaria ali na Vila Industrial. E eu me lembro que um jornalista do Vale Paraibano, que eu não vou lembrar o nome do jornalista, ele perguntou, e agora? O que vocês vão fazer? Qual é o... A minha resposta, inclusive isso está nos anais do Vale Paraibano, foi que a nossa grande preocupação é que nós já contávamos com praticamente 25 mil trabalhadores desempregados em São José, e que a gente cobrava uma decisão firme das autoridades municipais e estaduais em relação àquilo. E eu me lembro que disse que eu não gostaria de assistir em São José o que a gente tinha visto em São Bernardo e no Nordeste no ano anterior, que era saques a supermercados. E eu disse, muito bem, eu não gostaria de ver isso na nossa cidade. E no dia seguinte, para minha surpresa, saiu uma manchete em letras garrafais, no mesmo Vale Paraibano, russo apoia saque a supermercado. E o meu nome já ajudava bastante na época, né? Para quem via comunista na sombra, meu nome era um prato de comida, né? E através desta manchete, não sei nem se está vivo ainda, o Luiz Paulo pode dizer, o ex-vereador, ex-padre, se existe ex-padre, Cirilo Paes. Morreu. Hã? Morreu. Morreu? Ainda bem. Esse vereador fez um requerimento que eu tenho guardado comigo com muito carinho. Ele fez um requerimento na Câmara Municipal. Na época, se não me falha a memória, eram 17 vereadores, né? 17, da oposição acho que tinha 2 ou 3, não lembro agora. Eu sei que era PDS e MDB, o Arena e MDB. 82, o que era? Era Arena, né? PDS. Não, MDB e Arena. E o requerimento foi aprovado pela maioria governista. E está nesse requerimento, que isso, inclusive, eu enviei para a Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade Nacional. Está nesse documento o vereador Cirilo pedindo que esse pedido para que eu fosse em curso na Lei de Segurança Nacional fosse enviado a todos os presidentes de câmaras do Vale do Paraíba,
a todos os presidentes de Assembleia do Estado, do Brasil, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado, a todos os ministros do governo federal, a todos os ministros militares, civis e o diabo a quatro. E nesse despacho, nesse episódio, tem um despacho do então presidente da época, aquele que preferia o cheiro de cavalo, pedindo que eu fosse incurso na Lei de Segurança Nacional. Eu respondi ao processo no Tribunal Militar, eu sendo civil. Principalmente o Luiz Paulo, o doutor Fernando Delgado, me deram muito respaldo na época. No primeiro momento, eu tive uma condenação de 6 anos, mas quando foi que o Tancredo ganhou a eleição, morreu, o Sarney manteve o ministério, e eu não lembro, o Luiz Paulo talvez lembre, eu já tentei lembrar hoje o nome do ministro da Justiça, que era um pernambucano, que morreu há pouco tempo atrás, era um deputado federal. Fernando Lira, exatamente. Eu me lembro que, na época, o Fernando Lira, por intervenção do Luiz Paulo, do Robson, Fernando Delgado, algumas pessoas, o Robson foi até Brasília, na época, eu sei que esse processo foi avocado, né, para o Ministério da Justiça, e eu consegui me safar de ficar 6 anos preso por causa da manchete do russo apoia a saque a supermercados. Então, são momentos importantes, mas, ao mesmo tempo, pitoresco, né? Porque, se você lê a matéria do Vale Paraibano, eu quero fazer justiça ao jornalista, se você vê a matéria, não tem nada a ver. Exatamente. Quer dizer, a matéria não tem nada a ver com o título. Né? O jornalista retratou na matéria exatamente o que eu falei. O vereador pediu pelo título e eu quase fui condenado pelo título, porque, na época, se tinha um editor do jornal, que não sei se ainda é assim até hoje, que fazia como é que chama? Manchete, né? Um editor que simplesmente não gostava do nosso movimento, né? Por tantos motivos. Cansei de ser chamado por ele de comunista. O desafiei, inclusive, um dia, num programa de rádio, na época era lá da Piratininga, o Antônio Leite. Eu estava dando uma entrevista no Antônio Leite, e tinha saído uma outra bobagem no jornal, dessas bobagens que ele escrevia sempre. E eu me lembro que, no ar, lá no programa do Antônio Leite, eu disse o seguinte, que esse cidadão, que tem tanta coragem com a caneta na mão, saísse de trás de uma mesa, que eu estaria na porta do Vale Paraibano assim que terminasse o programa, eu estaria na porta do Vale Paraibano, o esperando para uma conversa olho no olho, de homem para homem, mas que duvidava que ele teria coragem de sair e me encontrar do lado de fora. E assim eu fiz. Chegando na porta do Vale Paraibano, tinha lá umas 4 viaturas da Polícia Militar, e assim que eu desci do carro, praticamente me jogaram dentro do carro de novo. Mas eu disse, na época, ao coronel José Vicente, que, inclusive, até hoje eu vejo o coronel José Vicente como consultor de segurança pública, né? Eu disse a ele que eu sairia dali, mas que desse um recado ao editor, que não passasse no mesmo passeio, na mesma calçada que eu tivesse. Porque todas as vezes que ele passasse na mesma calçada que eu tivesse, eu ia bater nele. Eu não ia brigar com ele, eu ia bater nele. E ele nunca passou na calçada. E eu morei 20 anos em São José dos Campos.
Portanto, era isso. Me perdoe um pouco a emoção, a ironia, às vezes, mas, da mesma forma que esses episódios me marcaram muito, gravaram muito, estão gravados na memória de vários companheiros e companheiras que estão hoje aqui presentes, nesse momento, e que estiveram aqui de manhã. Eu estou vendo ali os 3 manos, eu estou vendo aqui o Oliveira, eu estou vendo aqui o Ernesto, o Bosquinho, o companheiro Luiz Paulo, a companheira Amélia, que sabem de tudo isso, têm noção de tudo isso que eu estou falando, e que passaram também por poucas e boas. Desculpe se eu esqueci alguém, estou sem óculos, que passaram por poucas e boas. E todas essas pessoas, tem que se deixar isso muito claro, todas essas pessoas têm uma importância muito grande na luta dos trabalhadores, não só de São José dos Campos, mas do Vale do Paraíba. Nós demos exemplo para o restante do Vale, porque eu me lembro também, para concluir, Amélia, que a partir do momento da nossa eleição no sindicato, nós abrimos as portas do sindicato para todas as oposições sindicais que existiam na época em São José dos Campos. Nós demos guarida a todas as oposições sindicais, nós ajudamos de todas as formas possíveis e imagináveis as oposições sindicais dos sindicatos pelegos que tinham, que, na verdade, era a grande maioria, com pouquíssimas e raríssimas exceções, como o companheiro Miranda. Portanto, eu acho que era isso, Amélia, que Luiz Paulo, companheiros, acho que era isso que eu tinha. Se eu me esqueci de alguma coisa, me perdoem, mas eu acho que os pontos mais importantes eu consegui relatar, e estou à disposição da comissão para alguma eventual pergunta. Obrigada, Ari. Quero perguntar aqui à mesa se alguém quer fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Estamos satisfeitos. É importante esse registro, até para que, na história do sindicato, que está sendo registrado na Comissão da Verdade dos Metalúrgicos, também tem esse resgate histórico da pessoa da Ari Russo. Conheci como dirigente sindical, mas não sabia do movimento estudantil da sua tortura. Eu acho que isso para nós, que acho que estamos tentando fazer todo esse resgate, é extremamente importante, seu depoimento. Queria chamar aqui o Santos, João Batista dos Santos, 10 minutos. Companheiros e companheiras, é importante esse momento para nós, né? Aqui, encontro com a juventude daquela época, que passamos por um momento o qual o Brasil estava passando por uma ditadura e não tinha lei. A lei era ditadura, sabe, que eles faziam o que queriam. Batiam, prendiam, matavam, torturavam. E eu, por destino das coisas, saí do sul de Minas e viemos parar, trabalhar em São Paulo, São José dos Campos. Foi um momento muito difícil, porque estava passando por um problema, o Brasil passava por um problema muito, muito difícil. Teve uma época que você não achava emprego em lugar nenhum. A fome se instalava pelas periferias. E a ditadura vinha com o cacetete. E essa juventude que está aqui hoje, né, somos jovens ainda, né, ainda bem que somos jovens, né, passamos por problemas que poderia servir de exemplo para essa juventude de hoje. Porque naquela época, quando nós ingressamos nas organizações clandestinas para dar um caminho para esse país, o qual não tinha nenhuma outra alternativa, alguns pegaram em arma,
para resistir o golpe, para resistir o que estava acontecendo. Outras organizações não chegaram a pegar em arma, porque, primeiro, era você conseguir um companheiro para entrar na luta política, era muito difícil, porque eles estavam matando, eles estavam torturando. Quem era doido de entrar numa organização contra os militares? Só mesmo quem tinha uma consciência, como todos estão aqui, como muitos jovens. Então, a primeira coisa que nós fazíamos, nós queríamos um país melhor. Nós queríamos um país com justiça. Eu acho que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Diferente do que hoje essa juventude, alguns pensam que sai para a rua fazendo quebra-quebra, destruindo, vai conseguir alguma coisa. Mas não é por aí. Eu acho que quem se propõe a mudar a lei, ele tem que ser exemplo. E é isso que nós fazíamos naquela época, né? Quando chegamos no movimento sindical, que dentro das fábricas, um momento muito difícil, as organizações de esquerda, que os caras que estavam ali, tinha companheiro que chegava, vamos botar fogo. Mas não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que construir, não destruir. Então, era um choque. Eu fui preso 2 vezes no DOPS. Fui preso em 78, o qual quem me tirou de lá foi o Tito Costa, o saudoso, o senador Tito Costa, que foi lá, que era do PMDB. Ele foi lá e tirou. Estavam 4 jovens presos, e eles nos tiraram de lá. Depois fui preso em 80. Fui preso junto com todo sindicalista do ABC de São Bernardo e de Santo André. Foram 17 companheiros presos num cubículo. E ali não tinha nada. Era um buraco que foi preso esse pessoal ali. Inclusive o companheiro Lula, né, estava preso junto, porque achava que o Lula foi preso e tinha lá, a prisão era, né, era das piores condições que nós estávamos lá. E, para nós, essa luta hoje, eu quero dizer que hoje nem ditadura de esquerda e nem de direita, nunca mais. E ser perseguido, aqueles que perseguiam, aqueles que, além de matar, torturava e perseguia, era a pior coisa que tem na vida, você ser perseguido. Porque emprego não existia. Tinha 4 filhos para cuidar, mas não tinha onde você trabalhar. De nada. Qualquer lugar que você chegava, a tua ficha era a primeira que chegava na frente. Então, como é que uma pessoa pode se viver dentro de um país se ele não trabalhar? Roubar, ele não dava, né? Mas era isso que a ditadura fazia. Perseguir. E, junto com essa perseguição, não era só os militares. A imprensa perseguiu muito mais do que, talvez, os militares. Eu quero dizer que eu autorizei todos os meus documentos da minha anistia para que fosse aberto. Porque tem coisa que, quando alguém chega e diz o seguinte, a liberdade de imprensa, eu digo que liberdade não pode ser dessa maneira. Nós temos que ver o exemplo que foi feito no passado, porque foi estampado num jornal da região aqui, ó, Comunista Agita Vila Zezé. Era um bairro em Jacareí, onde eu tinha um trabalho, na década de 70, o qual não dava para... Morava aqui, mas fazia o trabalho lá, para maneira de se... Sabe, talvez até você não ser tão visto. E daqui a pouco sai
no jornal uma manchete. Depois que eu saio da prisão de 80, consegui entrar numa indústria aqui, em São José dos Campos, com a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram. Mas quando eu estava começando a me engatear e pagar as dívidas, tratar dos filhos, a diretora da empresa me chamou e disse: eu gosto muito de você, você é um bom profissional, mas eu vou ter que mandar você embora, porque recebi aqui uma carta, o qual está dizendo quem você é, e nós não sabíamos. E era uma carta clandestina enviada para a empresa, dizendo meu nome, que eu tinha sido preso com o Lula, que eu terrorista, que isso, sabe, enfim, tudo. A empresa, eu me expliquei, né, que realmente tinha um trabalho político, mas que não tinha, era uma ideologia que nós queríamos uma outra sociedade. E ela disse: tem que mandar você embora. E me mandou embora. No outro dia, sai estampado na manchete do jornal a mesma carta, com a mesma matéria. Quase que do mesmo jeito. E isso está junto com meus documentos, que eu anexei nos documentos da minha anistia. Um jornal da região. O Ari disse aqui, o Vale Paraibano. Tá, o Vale Paraibano. Eu, na época, procurei o sindicato, inclusive, para poder dizer, olha, isso aqui, né, é uma perseguição da imprensa em cima de pessoas, sabe, inocente, mas, na época, ficou para lá. E, por força do destino, consegui sair da empresa, montei uma outra coisa, fui viver minha vida, deixei de trabalhar de empregado, e eu acho que Deus me ajudou e eu consegui sobreviver, sabe? Mas eu quero dizer para vocês, para todos os companheiros... Oi? Meu sino autoritário aqui. Ah, tá. Eu quero dizer para vocês que quando a mídia hoje faz no Brasil o que estão fazendo, muitas vezes, nós precisamos de ver realmente que liberdade que essa imprensa e que a mídia quer no Brasil. Depois de eu estar trabalhando, de eu arrumar minhas coisas, cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, passado uns tempos, estampada a manchete do jornal novamente lá, querendo envolver o meu nome com o do companheiro Lula. Por quê? Porque queriam derrubar, porque queriam mudar o Brasil por calúnia, por defamação, porque são a mesma perseguição que existia no passado, está até hoje. Porque os perseguidores, eles não cessam, eles não param. Eles estão o tempo todo ao nosso lado. E quando persegue politicamente, persegue de todas as maneiras. Sabe, então, muito importante que nós encontramos num momento desse aqui, para nós refletir. Hoje, eu posso dizer, eu estou feliz. Estou feliz de ver aqui, na prefeitura aqui, um companheiro que era um garoto, que nasceu no Monte Castelo, aqui, ó. Hoje é prefeito dessa cidade. E estava na luta com a gente. Companheiros que está aqui, a Amélia, e outros companheiros, o Ari Russo mostrou muito bem aqui o que foi a luta sindical para nós. E olha, pessoal, eu quero terminar aqui e dizer o seguinte: a liberdade, sim, e ditadura nunca mais. E a liberdade não é com quebra-quebra o que eles estão fazendo por aí. Porque esses quebra-quebra que fazem aí
são os mesmos do passado que torturavam nós, talvez. Tá? E eu quero deixar aqui, para vocês, aqui um abraço e dizer, a luta continua. Tá bom? Meu muito obrigado. Parabéns. Queria chamar o Sebastião Neto, da Comissão da Verdade. Vem para a mesa, Neto. Vem. Tá. Então tá, fica à vontade, mas é importante passar o cartaz para todo mundo contra a ditadura. Eu queria chamar o Passarinho para falar em 10 minutos. Depois do Passarinho, o Mancha. Depois o João Bosco. Depois do Passarinho, tudo bem? Até o Passarinho não vem, põe lá, Manfra, 3 minutinhos. Só 3 minutos da greve geral. Passarinho ali. Ele vai passar a greve geral lá. E o Passarinho. Aí, enquanto você fala, nós vamos para a greve geral. Passarinho. No escuro. Companheiros e companheiras, é um momento decisivo para todos nós. É o momento da gente levantar a bandeira com bem força para dizer um basta. Porque agora, com este pacote, ficou demonstrado que neste país quem manda é o FMI e não é Figueiredo que já foi embora. Neste país, quem manda são os banqueiros. Neste país, quem manda são as multinacionais. E este país tem que ser devolvido aos brasileiros, aos trabalhadores e todos aqueles que querem ver a paz. Essa comissão realizou hoje uma reunião e nós lá estivemos representados na pessoa que uma das nossas diretoras, a companheira Nair, que vai me acompanhar com o relatório daquela reunião. Eu acho que é importante a gente trazer aqui algumas informações dos trabalhadores metalúrgicos para que os companheiros saibam que essa greve não é só nossa. Os companheiros precisam saber, a greve geral do dia 21 foi decidida no dia 9, na nossa sede, na Rua do Carmo, numa reunião nacional, que estavam presentes 138 sindicatos, federações, sindicatos, Secretariado Nacional das Estatais e a Comissão Nacional da CUT. E nessa reunião, no dia 9, no nosso sindicato, ficou decidido que o dia 21 é o Dia Nacional da Greve, uma greve de 24 horas no Brasil inteiro, companheiro. Essa greve não é só de metalúrgica. Vamos lá, vamos acender, tá bom. Então, companheiros, nós estamos aguardando o companheiro Jair, que está no comando da greve lá em São Paulo. Ele já saiu, mas em função da repressão, a gente vai dar encaminhamento sem o companheiro Jair mesmo. Sobre a situação da greve está o seguinte: nós temos informe, por enquanto, do estado de São Paulo. Na capital, na zona sul, está toda a indústria e o comércio parado. Bom, vamos lá, Passarinho. A gente se conheceu na greve geral também de São José dos Campos, né, Paulo Pazin? Amélia, obrigado pela forma que você me recebeu com o vídeo aí, né? Bom, companheiros, em primeiro lugar, eu quero que nós, militantes, refazendo a nossa história, nós não podemos estar fazendo uma história do oprimido. Primeiro que nós derrotamos a ditadura, né? Certo? Não podemos fazer discurso romântico trazendo para a opressão, não. Nós derrotamos, disputamos a hegemonia e estamos disputando o poder da sociedade. Eu acho que nós temos que fazer um discurso para cima, né? Tá? Já que é para se colocar um pouco a história de onde as pessoas estavam envolvidas no momento da ditadura militar, eu quero contar uma faceta assim, da minha vida. Tá? Quando criança, eu gostava muito daquele filme Combate, tá? Onde chegavam os alemães e pá, entendeu? Metralhava todo mundo, né? Mas ficava isso na minha cabeça, né? O Combate, aquele filme. Passado o tempo, me ingressei junto com o pessoal das comunidades de base
capitaneado pelo Armes, né? Que começava a discutir a teologia da libertação. Mas aquele filme, que quando criança eu via, do combate, ainda não saía, né? E dentro das reuniões das comunidades de base, da Igreja pela Libertação, se criou um movimento para nós combatermos uma luta contra a carestia e o custo de vida, certo? Isso aconteceu em 73, e eu tinha 16 anos. Tá? Na época, não conhecia muito bem esse reme-reme das coisas, né? E tinha um padre de São José de Mogi das Cruzes, Padre João Rosa. Como eu organizava a catequese, ele falou assim, eu tenho esse abaixo-assinado, mas você tem que fazer com muito carinho, devagar. Tá? Mas por quê? Não, porque esse abaixo-assinado não pode ser muito liberado. E a gente precisa de bastante gente, vai ter um encontro lá na Praça da Sé. Mas como que eu faço? Seu Edmir, não fala com muita gente, não. Você pega essa folha, entrega para 10 pessoas, e pede para essas 10 pessoas entregar para mais 10. Entende? Mas é uma coisa que nós temos que fazer meio quieto. Daí ele falou um pouco sobre o que estava acontecendo no país, né? E assim fizemos. Assim fizemos. Eu com o pessoal da catequese, com o clube de mães, né? E reunimos lá o nosso abaixo-assinado. Entendeu? De 10 em 10, quietinho. Eu creio que a minha paróquia levou 600 assinaturas. Tá? E a tarefa nossa era levar para um dia que ficou histórico. E levamos. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, né, com isso? Né? Entregamos lá para a coordenação, né? Tá? E fomos para a Praça da Sé. Para a Praça da Sé. E, de repente, como não era de Mogi, pegava lá e desembarcava na Estação do Brás, nós fomos caminhando, né? Daí nós vimos aquele monte de tanques. Daí veio na minha cabeça aqueles tanques que eu via detonando, né? Nos filmes, quando eu era criança, do combate. Aqueles tanques rodeados, aquele povo. Mas só que é o seguinte, por que não explodiram? Porque de 10 em 10, como o padre João falou para mim, nós reunimos 50 mil pessoas. Por isso, os tanques não explodiram. Entendeu? Eu acho que foi nesse sentido que, aos poucos, a gente resistiu e combateu a ditadura militar. Se falaram de fatos grandes aqui, mas aquele fato pequeno da comunidade eclesial de base, da luta pequena que eu exerci dentro da GM, entendeu? Naquelas cursos de formação que, de repente, o Moacir também elaborou, a resistência que o companheiro Guadagni fez também lá no INPE, tem que ser lembrado. Voltando dessa experiência que eu tive, da resistência de 10 e 10 contra o canhão, tá? Eu participei de umas lutas, na época trabalhava lá na Avenida Guarapiranga, em Santo Amaro, entendeu? Época que eu participei da luta de 79, depois disso foi demitido e vim para São José. São José dos Campos, aí merece uma apreciação maior que já foi falado aqui. Se na Zona Leste tinha uma igreja, né, que desenvolvia as comunidades de base, desenvolvia o senso crítico, buscava a teoria da libertação, São José dos Campos era uma igreja, uma diocese muito conservadora. Tá? Essa foi a realidade que eu encontrei aqui. Não era militante, desarticulado, tinha algumas participações, mas foi essa a realidade que eu vi. E São José dos Campos, com um projeto
de militarização, entende? O boom da economia de São José dos Campos era a indústria armamentística, com forte poder e intervenção militar. Foi nessa lógica que a gente construiu a oposição sindical. Foi com essa lógica que se estabeleceu uma das perseguições mais fortes que aconteceu aqui em São José dos Campos. E com essa lógica que a gente resistiu, e eu digo para vocês, valeu a luta dos trabalhadores. Vale porque a hegemonia do conceito operário tem que se prevalecer na sociedade. Essa é a hegemonia que eu busco. Tá? Pode-se ter muitas análises de conjuntura, de hegemonia, mas se nós perdemos o conceito da luta de classe, a gente perde o rumo da história. Obrigado. Obrigada, Passarinho. Vou aqui passar para o Maria Inês. Você vai falar depois, vou pôr a Inês, vou pôr o Bosco, tá? É Inês, depois o Bosco, depois o Mancha. E tem uma lista aqui. Vou controlar. Tem o Miranda. Fala o nome, tá, Inês? Só para ele registrar. Fala o nome. Tá, ok. O meu nome é Inês. Eu e o Ari entramos na Erickson, ele entrou em fevereiro de 75, eu entrei em março de 75. Eu não vou nem contar a história que o Ari contou, porque dessa época para cá, de 78, que eu comecei, na verdade, entrei no movimento sindical, comecei a conhecer o pessoal do movimento sindical, inclusive o Zé Orlando, comecei a discutir com ele, que trabalhava com a Amélia, na Nacional, em 78. Em 79, eu conheci o pessoal da Convergência, durante a greve de 79. Eu estava grávida da minha filha, que hoje tem 33 anos, tenho 2 netos agora. E, a partir daí da greve de 79, a gente já estava discutindo a oposição, já estava se organizando a oposição sindical. E daí veio a história toda que o Ari já contou, que eu não vou repetir aqui, do sindicato, da greve, do Zé Domingues, todo aquele processo da greve de 79. Quando terminou a greve, a Erickson só não me mandou embora porque eu estava grávida, não podia me mandar embora, mas assim que eu tive minha filha, acabou o período da licença maternidade e tal, que aí tem aquela carência. Quando eu voltei da licença maternidade, eles me botaram na geladeira. Me tiraram do meu departamento, que eu trabalhava mais ou menos, tinha umas 200 mulheres mais ou menos no meu setor, e me colocaram em outra parte do prédio, ali Eugênio de Melo, né, que nessa época a gente já estava em Eugênio de Melo, num galpão que tinha lá com uma prensa, que eu fiquei totalmente isolada do resto do pessoal, porque eles não podiam me mandar embora. Mas assim que passou meu período de maternidade, eles me demitiram. Isso foi em... Eu estou igual você, tá, Ari? Talvez um pouco pior, para lembrar a data, então, um caos. Eu acho que foi março de 80, fevereiro ou março de 80, que eles me mandaram embora. E nessa época a oposição já estava bem avançada, a gente já estava fazendo reuniões, já maiores, inclusive, né? A gente já estava se organizando em 80 para montar a chapa e tudo mais para a eleição de 81 para tirar o Zé Domingues. Mas aí começou a caça às bruxas, né? A gente não parava em mais nenhuma fábrica. Entrei na Tecnasa, fiquei 2 meses, entrava na outra, ficava 1 mês, os caras iam achando a gente e iam mandando embora. Tanto é que foi uma correria para montar a chapa, né, para o sindicato, porque a gente não conseguia parar dentro das fábricas metalúrgicas. Inclusive, quando eu fui no sindicato para me sindicalizar, né, porque eu tinha saído da fábrica, tinha um período de carência de 6 meses para você participar da eleição. Eles recusavam a sindicalização da gente. Até o Josias me defendeu um dia, foi para cima dos caras lá do sindicato, que eu fui lá para me sindicalizar. Os bate-pau do Zezinho lá começaram a me empurrar para fora da secretaria, para não deixar eu me sindicalizar. Aí o Josias foi para cima de porrada com os caras lá dentro do sindicato. Vocês conhecem o Josias, que é da DIMAP, era da GM na época, né? Bom, e essa é a história. Aí veio todo o processo da eleição, tal.
Aí, em 82, as greves da GM, da Embraer. 83, a gente foi preso, eu, Toninho, Gradella, fomos presos na greve da Embraer, no piquete da greve da Embraer de 83, a gente foi preso, fichado e tudo mais, né? 82 teve a eleição do PT, eu tinha arrumado um emprego, apesar que a gente parava muito pouco em emprego, quando conseguia arrumar, era um mês, depois da eleição, consegui arrumar emprego na Alpargatas, fiquei um mês, fui mandado embora, arrumei numa outra fabriqueta, que eu não me lembro nem o nome, fiquei 20 dias... E assim ia. Aí, quando eu arrumei na Johnson, emprego em 82, aí teve a candidatura do PT. Aí eu estava trabalhando na Johnson fazia 2 meses e meio, mais ou menos. Fui candidata do PT, da vice-prefeita. Aí só minha candidatura no Vale Paraibano num dia, no outro dia a Johnson me mandou embora. E assim foi. A gente continuou tentando, né? Mas ninguém dava emprego. E tinha toda uma questão de ser mulher, ser operária, ser negra. Eu lembro que uma vez, é um folclore, eu fui nesse shopping do centro aqui, estava precisando de emprego, de funcionária balconista numa loja. E eu cheguei lá para ver o emprego. Isso foi em 83. O cara falou na minha cara que eles não admitiam negro para trabalhar no balcão. O cara falou assim para mim. Não sei se era coreano, era... que eu confundo. O cara falou assim para mim. E assim, eu não fui torturada pela ditadura fisicamente, mas eu fui muito torturada pela ditadura psicologicamente. Eu passei necessidade, a minha filha passou necessidade, eu tive que levar minha filha embora daqui da cidade para Barretos para ficar com a minha mãe, porque eu não tinha como sustentá-la desempregada, até que chegou num ponto que eu tive que ir embora daqui, porque eu não arrumava mais emprego em lugar nenhum, acho que nem de faxineira, se eu procurasse, eu arrumava. Era muito difícil, a gente estava muito visado aqui na cidade, principalmente depois da eleição do PT, que é uma coisa muito mais exposta do que ser só metalúrgica, né? É uma coisa muito mais pública, né? E aí eu fui para São Paulo, entrei na oposição sindical lá, arrumei emprego, entrei na oposição de São Paulo contra o Joaquinzão, a ideia era essa, né? Tirar o Joaquinzão de lá. Mas eu tive uns probleminhas nas fábricas que eu entrei também. Fui começando a ser mandado embora. Fui mandado embora de 2, depois eu arrumei na Arno, fui mandado embora da Arno, e aí foi. Aí fiquei ainda, insisti um tempo lá em São Paulo, fiquei um bom tempo por lá, mas assim, sempre lutando, né? A luta das diretas já, fora Collor, que tudo... É a luta da classe trabalhadora que a gente sempre teve presente, independente de depois de ter derrubado a ditadura ou não. E vamos dizer uma coisa, a gente foi perseguido pela ditadura naquele período, mas hoje ainda existe uma opressão muito grande dentro das fábricas. Não pense você que se você não tiver estabilidade dentro de uma fábrica, você dirigir uma greve dentro da sua fábrica, você não vai ser mandado embora, não vai ser caçado, não vai ser perseguido. Isso a gente vê todo dia nas fábricas ainda. É um outro tipo de perseguição, que não é a ditadura, é uma coisa mais velada, né, mais discreta do que a ditadura militar. Mas tem aqui valorosos companheiros que eu lutei junto desde essa época de 79, o Santos, o Ari, os nomes, né, Oliveira, Gradella, Pazin, Cidinha, que militou com a gente aqui em 79, final da década de 70, e todos os companheiros que eu espero que continuem na luta, e quem sabe ainda a gente não vai fazer uma revolução junto para mudar essa sociedade de uma vez por todas, né? Muito obrigado. Obrigada. Só lembrar que Joaquinzão, estava aqui o Luiz Paulo lembrando que morreu na favela, mas ele foi um sindicalista que falou contra a morte de Manuel Fiel Filho em 76. Olhando no histórico, quer dizer, essa é uma questão, é um registro importante, né, que é positivo, mas que aqui tem vários companheiros da oposição metalúrgica, Tararã, Neto, Chico Gordo. Queria chamar aqui o João Bosco. Secretário de Esporte, foi vereador e apoiou o movimento sindical. Olha a pasta.
Pessoal, é o seguinte, eu trouxe aqui, mas não precisa se apavorar, porque eu não vou fazer a leitura, não. Deixei o óculos até ali do lado ali. É apenas para dizer o seguinte, nessas 5 pastas, são 5, eu tenho toda a documentação que eu levantei ao longo de mais de 2 anos de pesquisa, para poder preparar o meu requerimento da anistia. E essa documentação tem servido de base para inúmeros companheiros nossos também comporem os seus requerimentos de anistia. Diversos companheiros de São José, da região e até de outras partes do Estado, do movimento operário, sindical, do movimento negro, da frente parlamentar, do pessoal, meus camaradas do PCdoB, o pessoal costuma vir pegar esse material para poder compor, então, a documentação comprobatória da perseguição política. Como é um material muito interessante, porque retrata um período histórico, né, especialmente da luta do povo, tal, né, contado, lógico, sobre o ponto de vista dos repressores, que são documentos que eu colhi junto ao Arquivo Nacional, junto ao Arquivo do Município. Também peguei de alguns arquivos particulares, alguns arquivos, especialmente de jornal. Peguei junto a algumas... Fazendo pesquisa da Polícia Federal, a Agência Brasileira de Informações. Então, tem um material aqui muito interessante, que pode ser também objeto de pesquisa por parte do pessoal da academia, né, interessado em levantar dados e informações. Cobre o período de 76 a 1990. Veja que em 90 nós já tínhamos passado, já estava em processo de redemocratização. Mesmo assim, havia um monitoramento. Então, isso é importante por causa disso, né? Porque mostra que a ditadura teve os seus estertores, né? E até, como já foi dito aqui, ela ainda tem os seus agentes, né, funcionando, inclusive, no aparelho do Estado. Então, a gente tem que ficar realmente atento, vigilante e tal. Bom, mas, enfim, eu trouxe para fazer o quê? Colocar esse material à disposição da comissão, para a comissão fazer as suas cópias e disponibilizar isso para o público em geral, tá certo? Porque aqui são citadas muitas pessoas, algumas já morreram, outras ainda estão vivas, inclusive, principalmente aqui de São José dos Campos. Então, esse material trouxe, vai ficar com a comissão, para a comissão copiar. Eu só peço que me devolva tão logo o material seja copiado, porque faz parte do meu arquivo particular. Bom, eu fui vereador em São José dos Campos durante 20 anos, de 77 a 1996, consecutivos. Coincidentemente, foi o mesmo período que o Luiz Paulo foi vereador. Nós entramos no mesmo dia e saímos no mesmo dia, né, Luiz Paulo? E era muito interessante, porque, ao longo desse período, existia um certo embate na Câmara sobre até o papel do vereador, do legislativo, na época da ditadura e especialmente depois da ditadura, né? Nós éramos alinhados com aqueles que defendiam que a Câmara tinha que estar a serviço do povo, né, da luta revolucionária, mas com os limites próprios do parlamento. Nós tínhamos que esgotar as possibilidades de atuação na frente parlamentar. Então, eu atuava nesse sentido, o Luiz Paulo atuava nesse sentido, tá certo? A gente procurava, digamos assim, dentro e fora da Câmara, expressar os anseios, especialmente dos setores oprimidos da sociedade, da resistência à ditadura, enfim. Então, essa documentação aqui retrata um pouco essa trajetória, que não é só essa trajetória do discurso, é muita trajetória da luta política, tá certo? Porque nós fazíamos uma luta muito concreta. Nós estávamos ali na luta da juventude, vamos organizar o JS, estávamos ali junto com os jovens, vamos lá na luta lá em defesa dos estudantes da ITEP, da engenharia, da arquitetura, enfim. Nós, né, os vereadores mais à esquerda, naquela época, a gente sempre estava alinhado com o movimento real da sociedade, o movimento de resistência, na frente estudantil, na frente operária, sindical, né? Tive a felicidade de ser contemporâneo com todo esse movimento maravilhoso acontecido aqui na cidade, de derrota, né, dos pelegos, tá certo? Historicamente instalados aqui. O Ari já fez um certo resgate da situação,
Mas foi uma luta muito importante, a luta porque nós estávamos sintonizados com o movimento geral, tá certo? Tinha lá o movimento São Bernardo, que é a referência nacional, mas em qualquer lugar que você fosse, pessoas citavam São Bernardo, outros locais, mas citava também São José dos Campos, porque a gente não estava ainda em sintonia, nós estávamos sintonizados com o movimento pela derrubada, pelo fim do regime militar. Então, aqui esses documentos que retratam muito isso, né, a nossa atuação para ajudar a retomada dos sindicatos, o metalúrgico, alpargatas, enfim, né, de todas as diferentes categorias, o movimento sindical, enfim. Então, é uma coisa muito interessante, né? E a Câmara de São José, me lembro também, era uma certa referência para o resto da região, o pessoal um pouco se apoiava naquilo que era feito ali. E o que a gente fazia aqui repercutia, tinha repercussões, e a gente sempre procurava trazer para a Câmara o debate nacional, né, para não se amesquinhar com os problemas do dia a dia da sociedade. Então, a gente tratava dos grandes temas, tal. O Ernesto teve um período lá que conviveu com a gente, né, também participava nessa visão, né, de uma Câmara mais viva, concreta e colocada a serviço dos interesses do povo, especialmente dos trabalhadores, da juventude, do pessoal, né, oprimido. Eu fui anistiado, se não me engano, foi numa sessão no dia 17 de dezembro de 2008, se não me engano. E qual que era a minha questão? Eu era funcionário da Prodesp, que era a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, prestava serviço para a Secretaria de Economia e Planejamento, e era vereador de oposição, e o governo do Estado ficava incomodado, porque eu prestava serviço para uma empresa estatal, mas me opunha ao regime, ao governo da cidade, ao governo federal, ao governo do Estado, era contra. E eles ficavam incomodados porque eles queriam que eu vendesse não só a minha força de trabalho, mas também a minha consciência. Eu não fazia, resistia, tá certo? E eles se sentiam incomodados, e aí se apoiaram no prefeito, na região militar, nos vereadores da situação, alguns reacionários, e de tal forma que eles conseguiram que o chefe do gabinete civil do governador encaminhasse uma solicitação formal para a Prodesp, solicitando a minha demissão. Eu, que nunca tinha sofrido nenhuma advertência, cumpria com regularidade minhas atribuições, fui mandado sem justa causa, sem aviso prévio, caracterizando efetivamente a perseguição política. Foi uma decisão do gabinete do governador. Então, nós conseguimos comprovar toda essa situação. No dia da minha anistia, eu me lembro que aí deram a oportunidade para eu falar durante 10 minutos. Falei, perfeitamente, vou fazer a sustentação, né, da minha postulação, tal. E aí eu olhei para o plenário, para os conselheiros lá, tinha um representante, como sempre, do Ministério da Defesa. Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para ter todos os votos favoráveis menos um, né, porque esse cara com certeza vai votar contra mim. Aí fui lá, falei tudo que eu precisava ser dito, no sentido do resgate da verdade histórica, e fiz o ataque defendendo o quê? A punição rigorosa dos torturadores, daqueles responsáveis pelos assassinatos, pelos desaparecimentos, pelos executores e mandantes. Falei, bom, o cara vai votar contra mim mesmo, então beleza, né, vou para cima. Não é que quando foi na hora da votação, fui surpreendido, eu fui iniciado pela unanimidade dos presentes. Falei, pô, legal, esse cara do Ministério da Defesa é um homem avançado, viu? Um democrata. Então, quer dizer, foi uma coisa muito interessante, muito emocionante, todos os diversos companheiros passaram aqui por essa experiência. Eu, no Ministério da Justiça, né, ocupando lá uma tribuna, num momento importante daquele, falando, né, me identificando como eu realmente era, né, militante do PCdoB, desde a época da clandestinidade, e defendi todas as minhas posições, justifiquei tudo o que eu tinha feito, e, ao final, fui anistiado e o Estado brasileiro pediu, né, desculpas formalmente
pela perseguição que eu sofri. Então, foi uma experiência assim, muito rica, diversos companheiros também passaram por idêntica experiência, e essa documentação eu tenho certeza que vai servir de utilidade para muitos dos companheiros aqui. Aqui tem passagens interessantes. Tem, por exemplo, assim, em 82, se não me engano, 82, acho que era o presidente Ernesto Geisel, não é isso, Luiz Paulo? Ele veio fazer uma visita aqui no Vale do Paraíba. Ele veio visitar São José e Aparecida. E aí tem um documento aqui, Luiz Paulo, onde tem uma recomendação lá do gabinete da presidência, do pessoal que cuidava da segurança, está aqui no documento, dizendo o seguinte, dando o nome de 4 pessoas que não deveria ser permitido chegar perto do presidente. Aí éramos eu, o Luiz Paulo, o Benedito Siqueira e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que era o Ari. Só que nós não poderíamos, que eles tinham que fazer tudo para impedir que nós chegássemos perto do presidente. Falei, puxa, eu não sabia que nós éramos tão perigosos assim, viu? Mas, enfim, é uma coisa que está aqui registrada. Aquela questão da lista negra, aqui nós temos aqui um documento que mostra a lista negra de uma greve da Nacional. Tem aqui gravado, registrado o nome de todo o pessoal, tá certo? Então, às vezes o pessoal fala, mas não tem prova, não tem prova. Nós temos a prova e documento deles. São diversos documentos aqui com carimbo de confidencial. E é interessante que o seguinte, que tem documentos do Exército, da Marinha e até da Aeronáutica, do Exército, da Aeronáutica e até da Marinha. Mas São José dos Campos não tem Marinha, o que a Marinha tinha que ficar me excluindo da minha vida? Mas a Marinha, nós temos aqui da Marinha, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, SNI, enfim. E até é interessante porque em algumas situações ia mais de um agente para cobrir o evento. E tem... Quer dizer, nem do bom uso do dinheiro do povo eles se preocupavam, os caras, né? Porque punha mais de uma pessoa para fazer a mesma coisa, certo? Aí tinha aqueles relatórios, tal, etc., um negócio incansável, com aquele palavrear próprio deles, né? É interessante notar que algumas reuniões, por exemplo, das quais eu participei, que eram reuniões fechadas, não era para ninguém saber, e os caras sabem. Mas, em compensação, teve um monte de reunião que a gente fez que eles não sabem até hoje. Então, eles eram também meio incompetentes, entendeu? Né? Mas, enfim, companheiros, está aqui, então, à disposição, toda essa documentação, tá certo? Penso que isso aqui vai ser de utilidade para muitos companheiros, por exemplo, o Gabriel, que está aí querendo, sempre fala que vai lá em casa fazer a pesquisa, não vai, agora você já sabe que você pode vir aqui na Câmara e fazer a pesquisa, viu, Gabriel? Os documentos estão todos aqui à disposição. Então, eu devo dizer que, por último, para encerrar, que para mim está sendo um momento assim, muito gratificante poder estar aqui convivendo com os companheiros, porque é como se fosse um filme, né, que a gente está passando aqui, porque cada um que falava aqui eu ia lembrando, tá certo? Claro, há 30, 40 anos atrás nós éramos mais jovens, tá certo? Hoje eu estou com 64, há 30, 40 anos atrás estava um meninão, era um garotão. Mas eu tenho certeza, companheiros, que a nossa geração, como foi muito bem dito pelo passarinho aqui, é uma geração que não tem que se envergonhar. Nós lutamos contra a ditadura, enfrentamos o bom combate e fomos vitoriosos. É claro que o processo de redemocratização do Brasil não passa apenas pelas leis próprias do regime conservador, do regime da burguesia. Mudanças mais profundas da sociedade, só mesmo com a mudança da classe social no poder. E isso não se vai se dar de maneira pacífica. A sociedade é que vai construir as suas maneiras e as suas formas de luta para conseguirmos, então, mudar a classe social no poder. Mas avanços muito grandes foram feitos. E eu registro aqui, em 92, a vitória da Ângela, que a Ângela se elegeu especialmente graças, não foi só em função da importância política dela, que era muita, pelas suas qualidades pessoais, mas também, principalmente, porque foi um acúmulo das lutas dos trabalhadores e do povo de São José dos Campos. Então, isso agora nós estamos tendo a oportunidade de retomar, quando Carlinhos assume, numa conjuntura onde que novas forças políticas, econômicas e sociais procuram sintonizar São José dos Campos com os ventos da mudança que foi instalado pelo Lula e pela Dilma. Então, eu queria dizer para os companheiros que é uma satisfação muito grande, uma alegria, muito sentimento, muita emoção, e firme na luta que a vitória é certa, companheiros. Muito obrigado. Registrar a presença de Maurício, assessor do deputado Renato Simões, Décio Moreira, da Intersindical, Carlos, os alunos da MF Sebastiana Cobra. Peço, inclusive, que possam ir ali, vai ter um café para vocês.
Ismael de Souza, dirigente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Simone Castro, que é promotora da Fazenda, Giba Ribeiro, que é presidente do PT. Enquanto a gente vai dar um recesso aqui, de 5 minutos, queria que a gente passasse o vídeo sobre a Comissão da Verdade. A Câmara fez um e-book que tem a transcrição das audiências públicas. Então, nós vamos passar os dois enquanto está no recesso. Tá? Então, a primeira da instalação da audiência e a segunda sobre o ITA. 5 minutos, depois a gente já retoma.